Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Checkmate. Hoje recebemos a apresentadora e jornalista Érica Lima. Nós vamos agora para mais uma pergunta dos estudantes. A Laura, do curso de radialismo, faz uma pergunta para a Érica. Érica, de todas as funções que você já desempenhou, produtora, diretora, apresentadora, tem alguma que te faz se sentir mais realizada, assim, que você goste mais? Olha, eu gosto de todas, na verdade, mas eu acho que a produtora está na minha essência. Desde o início, quando eu comecei a fazer produção, eu me identifiquei muito com aquilo, assim, me identifico. Eu gosto do olhar, de apresentar o olhar independente, não sei outras coisas, já tive outras experiências com a apresentação, mas o olhar por me sentir em casa falando de um assunto que eu gosto tanto, que é audiovisual. Então, eu me sinto muito bem apresentando o olhar. Mas, como produtora, eu acho que a minha função principal, tanto que o meu cargo aqui na universidade, o meu cargo de concurso é diretor de produção. Então, assim, eu me considero produtora. Então, se você fosse perguntar como você se apresenta, eu como produtora, porque me considero produtora, me identifico com a função. Tanto a produção em audiovisual, em televisão, a também produção cultural, já tive experiências também com produção cultural, já produzi alguns festivais de cultura e eu me identifico muito, principalmente a produção de campo, de externa, gosto muito, me sinto realizada fazendo isto. Mais uma pergunta dos estudantes da UFRN, agora com o Vitor Augusto, do curso de radialismo. Érica, com todo momento de representatividade da mulher, como você enxerga a representatividade da mulher no audiovisual? Olha, a gente percebe de fato que as mulheres têm ocupado os seus espaços, né? E aqui no audiovisual não tem sido diferente. Eu conheço várias realizadoras, confesso que no início, inclusive os convidados que vinham para olhar, era a maioria homens, porque a maioria das produções eram dirigidas por homens. E hoje a gente percebe uma nova cena do audiovisual aqui no estado. Então, eu tenho convidado várias mulheres que têm dirigido, produzido os filmes, inclusive outras funções como operação de câmera, edição, que a gente não via muito também, a gente percebe que hoje eu tenho acompanhado, tenho entrevistado no programa e tenho conhecido realmente várias mulheres que têm atuado de fato no audiovisual. Então as mulheres estão sim ocupando os seus espaços no nosso cenário, o que é muito bom. Agora é a vez do Evanuel Marques, do curso de radialismo, fazer mais uma pergunta. Érica, o seu trabalho final de curso do curso de radialismo foi uma série Almas das Ruas. E essa série foi apresentada em vários festivais. Para você, qual o sentimento de ver um trabalho seu sendo exibido para inúmeras pessoas? De fato, de início foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque, assim, foi uma produção feita com muito carinho, com dedicação, a gente empenhou, esforçou para fazer algo com qualidade, mas foi um trabalho de conclusão de curso, que a gente faz com a intenção de conseguir, né, ter o nosso título de bacharel em comunicação, mas claro que a gente fez, eu fiz mais com dois colegas, né, era uma equipe de 3 pessoas, a gente fez com a intenção de fazer algo de qualidade, mas a ideia era um piloto, era uma série piloto, Alma das Ruas, com 5 personagens, foram 5 curtas de 5 minutos, com personagens que tinham uma relação direta com as ruas, então uma série bem poética, subjetiva, e por isso que tem esse nome. E aí, quando terminou o curso, a gente apresentou a banca, foi muito elogiado, e aí a gente pensou, vamos escrever, vamos ter a experiência de escrever em festivais? Nessa época, assim, não tinha nem, a produção ainda aqui era bem menor no estado, e não tinha a gente não ouvia falar de nenhum curta daqui participando de festival. Os poucos que escreviam não conseguiam ser selecionados nem naquela pré-seleção que é pela curadoria para poder concorrer no festival, né? E a gente disse, vamos ter essa experiência, vou escrever. Então eu peguei, sentei no meu computador, né? Sentei diante do computador e fui procurar em sites uma lista de festivais. E aí eu vi vários festivais, peguei as datas, organizei e fui mandando as inscrições, fui escrevendo. Ao todo, a gente escreveu em 20 festivais,
Dos 20, a série foi selecionada para 12, inclusive festivais internacionais. Então, assim, cada resultado que saía, que o filme tinha sido selecionado, era uma festa. Eu lembro que na época saiu matéria até no jornal, impresso, falando, né, do grande mérito de ter uma série potiguar, no caso, ter uma produção audiovisual potiguar, concorrendo em um festival internacional, como o de Brasília, teve festival no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, na Paraíba, então, assim, vários festivais, e aí a gente não ganhou prêmio nenhum, mas para nós o maior prêmio foi ter sido selecionado, e isso foi para a época tão importante, isso no ano de 2010, que foi matéria de jornal e tudo, porque foi um grande acontecimento, né? Um filme potiguar numa tela de festival internacional, e foi realmente uma grande satisfação para a gente. Com certeza, Érica, isso é sempre muito bom, né, para quem produz, né, e também para o nosso audiovisual aqui do estado, né. A gente vai dar continuidade agora com a estudante de jornalismo, Clécida Fernandes, que vai fazer mais uma pergunta. Oi. Tendo sido Almas das Ruas, um trabalho de conclusão do curso, como foi adentrar as almas das ruas que vocês filmaram, das 5 vidas que vocês encontraram pelo caminho? Quais foram as lições que você tirou desse trabalho? Nossa, foi uma experiência incrível, assim, porque a ideia já surgiu assim. Eu andava muito de ônibus, né? Eu morava na zona norte da cidade, então cruzava praticamente a cidade para vir para a universidade. E quando eu já voltava à noite, e na janela do ônibus mesmo, ia observando. E foi daí que eu fui construindo essa ideia, junto com a professora Miriam, que na época eu participava de um grupo de pesquisa de imagem, de leitura de imagem com ela, e a gente ia exercitando o olhar audiovisual, o olhar criativo. E daí eu comecei a exercitar já nesses meus deslocamentos de casa para a universidade, a pensar, e foi daí que surgiu a ideia, porque eu vi que tinha muitas pessoas, tem espaços que a gente passa todo dia, e por passar tanto naquele lugar, a gente meio que fica automático e não observa as pessoas, não observa características do lugar, e foi daí, com essa ideia, que veio a proposta das almas das ruas, que seriam essas pessoas, ou até mesmo lugares, independente, não só pessoas, mas também, como por exemplo, tem um curta da série, que é o Deluca, que conta a história, que ele faz uma intervenção no canteiro, ali na BR, de deixar o lugar mais bonito, e é uma pessoa que voluntariamente vai lá, pinta, limpa, deixa um lugar bonito para quando a gente passar e olhar. E às vezes a gente passa e nem olha, né? Então passa despercebido. E foi esse exercício, o exercício de ter sensibilidade no olhar para produzir a série. E isso foi uma grande lição para a gente, a começar em nós, né? A olhar mais as coisas, as pessoas, como a Márcia, que é um outro curta, que é uma moradora de rua. Então a gente foi lá na Ribeira e conheceu a Márcia por acaso. A gente fez todo um trabalho de pesquisa de campo, de ir a lugares que a gente imaginava que poderiam ter personagens interessantes para a nossa série. E aí a gente foi um dia na Ribeira atrás de uma pessoa que eu tinha em mente, que era um flanelinha, que ficava perto da casa da Ribeira, e ele era muito comunicativo, simpático, falava com as pessoas, e às vezes as pessoas não davam muita atenção a ele pelo fato de ser flanelinha e tal. E aí eu fui atrás dele, fui ver se via ele por lá um dia à noite na Ribeira, eu com os 2 colegas, o Alexandre Santos e o Jurandir, que na época fizemos juntos, e aí a gente foi lá e não encontrou esse rapaz, mas conheceu 2 personagens, que foi a Márcia, que era uma moradora de rua, e conheceu o Wilson, que é um gari. Na época ele era gari, né? E ele todo simpático, falando com todo mundo, limpando a rua lá, varrendo todo alegre, todo com a consciência ambiental, ecológica, assim, incrível. Uma pessoa que já tinha iniciado faculdade e tudo, com uma formação, com uma base, porque a gente às vezes pensa que essas pessoas não têm formação nenhuma, porque está limpando a rua, é porque foi a última opção delas. E não é bem isso. Então, assim, trouxe mais essa humanidade para mim também. Além da sensibilidade, eu tive essa lição de conhecer mais essas pessoas, de se aproximar. É claro que com a violência hoje, a gente acaba se distanciando das pessoas, porque a gente fica com medo,
né, de qualquer momento, o que é que pode acontecer conosco em relação à falta de segurança, né? Aí, mas a gente, mesmo assim, mesmo diante disso, a gente tem que tentar ver melhor as pessoas, se aproximar, não ter medo de chegar perto das pessoas e de conhecer. E foi assim que a gente chegou ao Wilson, o Gari, a Márcia, moradora de rua, depois com o Deluca, que arruma o canteiro ali na BR, né? O Ney Douglas, que era um repórter fotográfico e que fotografava as ruas, que a pauta dele era nas ruas, e 2 artistas de rua, né? Completando a série, os 5. Eram 2 artistas que também é uma arte marginalizada, né? Quem trabalha no sinal então é isso, é de conhecer as pessoas, de se aproximar e de conhecer diferentes realidades. Mais uma história muito interessante, né, Érica? A próxima pergunta fica a cargo da estudante de jornalismo, Aimé Araújo. Érica, para você, qual é o principal fator de entrave nas produções audiovisuais? E para você, o que poderia ser feito para mudar a situação? Olha, o principal é a falta de financiamento, de estímulo. Porque, como eu disse, para produzir em audiovisual, a gente precisa de recursos, a gente precisa de equipamento, precisa de profissionais, a gente precisa de transporte, né, de alimentação, de logística, e tudo isso é dinheiro, gente. Todo mundo que começa fazendo audiovisual começa tirando do bolso, começa pagando para fazer o filme. E aí vai buscar um edital. Agora, nesse momento, esse ano, está um ano difícil, como tudo no país está difícil. Está difícil para edital, para financiamento público, mas os anos anteriores, um trabalho que a Secretaria do Audiovisual tinha desenvolvido e tinha, sim, vários editais, foi o que teve também um boom na produção cinematográfica no país. Nos últimos anos, produziu cinema aqui como nunca. E isso graças ao estímulo, ao incentivo público, porque precisamos sim de estímulo e de incentivo público para a produção artística por diversos motivos, que ela é importante, o cinema sim é importante, contar nossas histórias são sim importantes, é a nossa identidade, né? E mostrar para outras pessoas. E o que é que acontece aqui no estado? Poucos editais de cultura e as pessoas precisam se manter, né? Precisam manter, a gente tem que trabalhar com outras coisas e no tempo livre fazer os nossos projetos de audiovisual. Por isso que a dificuldade, eu estou com a ideia de fazer um documentário com o Circular de Pernambuco, então eu preciso ver como é que eu vou fazer, porque para ir para lá eu vou gastar gasolina, alimentação, tudo isso, e a gente, né, e isso no tempo vago, porque a minha principal função é o meu emprego aqui, né? Então, assim, tem tudo isso. E quem vai viver só disso não consegue, porque não consegue se manter, né? Por isso que eu conheço pessoas que estavam fazendo um trabalho bem bacana aqui no audiovisual e já está indo para outros estados. Então, assim, precisa de incentivo, muitos grupos têm buscado o financiamento coletivo, né? Eu participei até recente de uma campanha no Catarse e tem sido isso, se unido. Agora, pior que tem sido os próprios amigos que estão financiando os trabalhos dos amigos, porque a gente tem até dificuldade de fazer com que outras pessoas compreendam que é importante financiar, contribuir, né? E cada um dá um pouquinho naquelas cotas, enfim, contribuir para crescer a produção audiovisual, mas o principal entrave é esse. Formação já foi, a gente hoje já tem muitas pessoas qualificadas, a universidade tem contribuído cada vez mais, agora com o curso de audiovisual vai estar intensificando mais, né? Outras instituições também têm desenvolvido, ofertado cursos na área, então eu acredito que capacitação a gente já tem encaminhado, claro que nunca é demais, a gente precisa cada vez mais se qualificar, mas o principal entrave ainda é financiamento para a produção, né? Recursos para poder produzir. Bom, Érica, a nossa conversa está muito boa, mas o Checkmate está chegando ao final. Eu quero agradecer a apresentadora e jornalista Érica Lima pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, foi uma grande satisfação. Aproveito para agradecer também aos estudantes de comunicação social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você pode continuar conectado com a gente nas nossas redes sociais. Lá você acompanha o tema e os convidados dos próximos programas.
Pode rever os programas anteriores. Então, curta a nossa fanpage. O Checkmate também está no canal da TV Universitária no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!